Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de estudo orientado. Bom, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre. Hoje daremos início à nossa primeira aula e o seguinte tema será Método de Estudo PDCA. Vocês já ouviram falar do método de estudo PDCA? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um método bastante diferente, mas que é eficaz. É capaz de auxiliar qualquer pessoa na resolução de problemas. Bimestre anterior eu apresentei para vocês o outro ciclo, né? Hoje será sobre esse ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA, ele também é chamado de ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart, tá? Que é uma ferramenta que gestiona, tá? E tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 4 ações, que são elas: primeira, planejar, que vem do inglês plan; quarto, fazer, que vem do inglês do; terceiro, checar, que vem do inglês check, né? E quarto, agir, que vem do inglês act. Bom, o intuito, né, do ciclo PDCA é ajudar a entender não só como o problema surge, mas também como ele deve ser solucionado, que foca na causa e não nas consequências. Ou seja, às vezes nós estamos, né, vocês estão com dificuldade nos estudos, em aprender determinado assunto, uma determinada disciplina, certo? Então esse ciclo, ele pode ser usado, tá, para estar auxiliando vocês. Ele é um método de análise e mudança de processos que parte do pressuposto do que é um planejamento onde ele não está numa fase de estanque. O que é estanque, né? Ele não acontece numa única vez e também não é absoluto, né? Por exemplo, não é um material de instrução, tá? Que deve ser seguido e vai dar certo, tá? Ele pode ser alterado de acordo com a necessidade de cada um. E por isso, né, no decorrer do projeto, né, do planejamento, pode ser preciso mudar. E o ciclo PDCA, ele ajuda a fazer exatamente esse controle, né, que deve ser contínuo, contribuindo para que cada processo se desenvolva da melhor maneira possível. Ou seja, pode sim haver mudanças, sim, pode haver implementações, né, para que seja alcançado ali um resultado, um aproveitamento, né, esperado. Onde surgiu, né, o ciclo PDCA? Né? Voltemos, né, lá no século, na década de 20, um físico norte-americano chamado Walter Andrew Shewhart, né, muito conhecido por sua atuação na área de controle de estatística, ele criou o ciclo PDCA. Porém, só na década de 50 que ele foi popularizado em todo o mundo, né? E quem utilizou esse ciclo e também ficou famoso, tá, foi o professor William Edwards Deming, né, que ele ficou conhecido por dedicar-se às melhorias dos processos produtivos lá nos Estados Unidos, né, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e ele obteve o título de guru do gerenciamento de qualidade. Bom, vamos conhecer agora as fases do ciclo PDCA. Por mais, né, que a teoria determine as 4 fases para esse ciclo, né, isso não significa que elas aconteçam ali nessa ordem, certo? A ordem pode mudar, né, para que seja alcançado ali os melhores resultados possíveis. Na verdade, essa divisão ela serve apenas de ilustração para que possamos entender, né, como ele acontece, né? Vejamos a seguir. Primeiramente, todo tudo aquilo que a gente vai executar precisa de um planejamento, certo? E é nessa fase de planejamento que são estabelecidos os objetivos e as metas, né? Por exemplo, qual é o problema que você resolverá dessa vez, né? Por que é preciso resolver essa questão? Então, inicialmente é preciso, né, que haja essas indagações, né, para que o planejamento seja constituído, né? Por exemplo, o plano de estudo, né, a agenda, né? É preciso que haja, né, essas perguntas e sejam respondidas por vocês mesmos, né? E isso é algo individual, né, para que esse planejamento seja constituído da melhor maneira possível. Mas antes de tudo, é imprescindível, tá,
que você saiba como realizar um planejamento do projeto, um planejamento ali de estudos. Ele, né, vocês devem ter conhecimento sobre diversos modelos, né? Mas a realizar isso, né, requer algo realmente ali individual de vocês, né? Porque a rotina muda, a velocidade de aprendizagem muda de acordo com cada um de vocês, certo? Em segundo, temos o fazer, né? O que é o fazer? Após identificar os problemas, né, traçar as metas, é hora de fazer o acontecer, né? E como é feito esse acontecer, né? O plano de ação ele deve ser colocado em prática segundo o que foi planejado, né? Cuidando para que não haja nenhum tipo de desvio pelo meio do caminho, né? Por exemplo, o dia 1, né, é preciso que estuda 3 matérias, por exemplo. Então é preciso que nesse dia que vocês planejarem estudar essas 3 matérias, vocês estudem essas 3 matérias e não deixem para o dia, né, o próximo dia, por exemplo, né? E se não for possível, né, executar o planejamento, né, é preciso, né, voltar à fase anterior e verificar o porquê vocês não estão conseguindo estudar o exemplo que eu citei a seguir, 3 matérias por dia, né, um exemplo. E é preciso que vocês verifiquem, talvez seja uma falha ali no planejamento de horários, né, de acordo com a rotina de vocês e etc. Terceira fase, checar. A fase de checagem começa juntamente com a fase de implementação do plano de ação. Afinal, quanto mais cedo os resultados forem acompanhados, mais rapidamente vocês saberão se o planejamento deu certo e se os resultados vão ser atingidos. É nessa fase que é preciso fazer o monitoramento de cada atividade, tá? E também que comparem o previsto se foi realizado ou não, tá? Identificando aquilo que precisa ser resolvido, né, para o próximo ciclo. E por último, o agir, né? Em caso de todas as metas terem sido atingidas, esta é a fase em que se adota o plano aplicado como padrão. Ou seja, vocês planejaram uma rotina semanal e todas as matérias que foram estipuladas para ser estudado naquela semana, vocês conseguiram estudar, né, sem precisar adiar ou colocar uma matéria para ser estudada no dia seguinte. Isso quer dizer que esse planejamento, né, de rotina deu certo. Então é nessa fase aqui, tá, que é aplicada a verificação de vocês. Tá? E caso algo não tenha saído como planejado, é hora de agir e corrigir os pontos, né, que não estão ali se encaixando na rotina de vocês ou no planejamento de estudos, né? E é a partir dessa análise aí que é preciso passar para a realização dos ajustes necessários, onde é preciso corrigir as falhas e implantar melhorias, né? E isso geralmente quando tem algum problema, esse ciclo PDCA, né, ele é refeito e reiniciado. Para isso, né, visando aprimorar ainda mais, né, o plano de estudo, a rotina. Aqui temos uma tabelinha, como podemos ver aqui, a seta vermelha é o planejar, né, é onde ali vocês planejam a rotina de vocês, a agenda e o método de estudo, os horários, né, os dias e cada disciplina. Segundo aqui temos a seta laranja, que é o executar. Vocês vão estar executando de acordo com a rotina de vocês, os horários e as disciplinas, e vão saber se aquilo ali não vai ser muito cansativo, né? Ou se foi muito leve, se vocês podem colocar uma matéria a mais, né? Um assunto a mais. Terceiro, essa setinha azul escuro é onde vocês vão estar checando, né? Fazendo ali toda a análise de dados se está dando certo, né, é a forma que vocês estão estudando, os horários, né. E quarto, a setinha azul mais clarinho, que é o agir. Se está dando certo, qual é a forma de agir? Vocês continuam aplicando, né, a forma que vocês escolheram estudar, os horários, né, os dias, e continuar utilizando o ciclo. Mas, se não estiver dando certo, o que é preciso fazer, né? Tem que replanejar, fazer tudo novamente, né? E refazendo tudo novamente, tem que fazer todas as fases, né? Para que possa ser verificado se realmente vai ser, vocês vão estar se beneficiando ou não, né? Com a nova rotina do ciclo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá?
como atividade, eu vou deixar uma apostila, tá, com o conteúdo completo para que vocês possam estar fazendo a leitura, tá, de um conteúdo mais completinho. Em seguida, eu preciso que vocês respondam as questões disponíveis na plataforma do GR8 referente a essa aula. Essas questões são avaliativas, né? Valem ponto, pessoal. Então não deixem de estar respondendo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo no fórum do GR8, tá? No fórum referente a esse bimestre, tá? Que eu estarei lá disponível para sanar qualquer dúvida referente às aulas, né, da nossa disciplina. Bons estudos e até a próxima aula.